No princípio, Deus criou os céus e a terra. É assim que o livro do Gênesis começa. Adão e Eva foram os primeiros humanos. Eles viviam no jardim do Éden, um lugar perfeito. Mas eles desobedeceram a Deus ao comer o fruto proibido. Este ato trouxe o pecado ao mundo, mudando tudo. Os humanos tiveram que deixar o Éden e enfrentar uma vida mais difícil. Apesar disso, eles se multiplicaram e se espalharam pela terra. Eles construíram comunidades, aprenderam novas habilidades e criaram ferramentas. Mas à medida que cresciam, também cresciam seus problemas. O pecado se tornou mais comum e as pessoas começaram a se esquecer de Deus. É aqui que nossa história realmente começa. Os humanos estão se tornando mais poderosos, mas se afastando de Deus. O mundo está ficando mais sombrio. Nesse cenário, algo estranho acontece. É a história dos gigantes. Uma união divina. Filhos de Deus e filhas dos homens. O livro do Gênesis nos fala sobre um evento estranho. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e se casaram com elas. Esta união entre seres divinos e humanos teve grandes consequências. Os filhos nascidos desses casamentos eram gigantes, chamados de Nefilins. Eles eram heróis da antiguidade, homens de renome. Esses seres eram poderosos e famosos, mas eles também eram problemáticos. Esta união estava quebrando as regras. Deus havia criado humanos e seres divinos separadamente. Eles não foram feitos para se misturar. Os filhos de Deus ignoraram isso e seguiram seus desejos. Este ato mudou o curso da história humana. Os gigantes faziam parte do problema. Desvendando o mistério. Quem eram os filhos de Deus? A identidade dos filhos de Deus tem intrigado estudiosos durante séculos. Alguns acreditam que eles eram anjos, como em Jó, onde os anjos são chamados de filhos de Deus. Se for verdade, significa que os anjos deixaram o céu para ficar com mulheres humanas. Outros pensam que os filhos de Deus eram demônios, anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Esses seres queriam corromper a humanidade, se misturando com humanos. Outra teoria é que os filhos de Deus eram governantes humanos, reis ou líderes poderosos. Nos tempos antigos, os governantes frequentemente afirmavam ser divindades. Essa teoria sugere que esses governantes abusaram de seu poder, tomando qualquer mulher que desejassem. Cada teoria muda a forma como entendemos a história. Se eles eram anjos, é uma história de seres celestiais desistindo de seu lugar por amor. Se eles eram demônios, é uma história do mal tentando corromper o bem. Se eles eram governantes humanos, é sobre o abuso de poder. A verdade pode ser uma mistura dessas ideias, ou pode ser algo em que ainda não pensamos. Cada teoria tem seus apoiadores. Cada uma muda a forma como entendemos a história. O mistério permanece sem solução. A ascensão dos gigantes, seres poderosos nos tempos antigos. As crianças nascidas da união dos filhos de Deus com mulheres humanas eram extraordinárias. A Bíblia os chama de Nefilins, heróis da antiguidade, homens de renome. Essas não eram pessoas comuns. Eles eram gigantes em tamanho e fama. Eles eram seres poderosos que se destacavam nos tempos antigos. Esses gigantes eram provavelmente muito mais altos e mais fortes do que os humanos normais. Eles provavelmente tinham uma força incrível e podiam fazer coisas que pareciam impossíveis para os outros. Isso os tornou famosos, e eles se tornaram lendas em seu próprio tempo. Mas ser extraordinário não significava que eles eram bons. A Bíblia sugere que esses gigantes eram parte do problema. Eles contribuíram para a maldade que enchia a terra. Talvez seu grande poder os tenha tornado arrogantes. Talvez eles usassem sua força para intimidar os outros. Eles podem ter se visto acima das regras que governavam as pessoas comuns. O impacto desses gigantes nas civilizações antigas
deve ter sido enorme. Eles introduziram um novo elemento na sociedade humana. Um elemento que não fazia parte do plano original de Deus. Intervenção divina, o dilúvio e o plano de Deus. A presença dos gigantes mudou tudo. O mundo se tornou mais perverso. A Bíblia diz: a maldade do homem se multiplicara na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Esta maldade era demais. Ia contra o plano de Deus para a humanidade. Deus decidiu intervir e reiniciar o mundo. Esta reinicialização veio na forma de um grande dilúvio. O dilúvio acabaria com toda a vida na terra, exceto por alguns escolhidos. Noé e sua família foram escolhidos para recomeçar. O dilúvio foi o julgamento de Deus sobre um mundo corrupto. Era uma forma de limpar a terra da maldade, incluindo os gigantes. Eles representavam uma mistura do divino e do humano que Deus nunca pretendeu. O dilúvio apagaria esse erro, mas o dilúvio também era sobre esperança. Depois que as águas baixaram, Noé e sua família saíram para uma terra limpa. Deus fez uma aliança com eles, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Esta história mostra o poder e a misericórdia de Deus. Ecos entre culturas, gigantes nas mitologias mundiais. A história dos gigantes não é exclusiva da Bíblia. Muitas culturas têm histórias de seres gigantes. Na mitologia grega, existem os titãs, deuses poderosos que governaram antes de Zeus. Os mitos nórdicos falam sobre Jotnar, seres gigantes que frequentemente lutavam com os deuses. Essas histórias são encontradas em todo o mundo. Por que as histórias de gigantes são tão comuns? Talvez venham de uma memória compartilhada. Talvez todas essas culturas se lembrem de uma época em que gigantes realmente existiram. Ou talvez os gigantes representem algo na psicologia humana. Eles podem ser uma forma de falar sobre o poder ou as forças da natureza, que parecem maiores do que nós. Algumas dessas histórias de gigantes são semelhantes ao relato da Bíblia. Muitas envolvem os gigantes sendo inimigos dos deuses. Essas semelhanças são interessantes e nos fazem pensar. A ideia de gigantes está profundamente enraizada na narrativa humana. Lições de moralidade, pecado, fragilidade e soberania divina. A história dos gigantes nos ensina lições importantes. Ela nos mostra o perigo do pecado. Os filhos de Deus escolheram desobedecer à ordem divina. Eles seguiram seus próprios desejos, levando problemas para toda a humanidade. Isso nos lembra que nossas escolhas têm consequências. O conto também destaca a fragilidade humana. Mesmo com o poder dos gigantes, os humanos não podiam resistir ao julgamento de Deus. O dilúvio exterminou a todos, exceto a família de Noé. Isso nos mostra o quão pequenos somos comparados a Deus. Isso nos ensina humildade. A soberania divina é outro tema-chave. Deus está no controle, mesmo quando as coisas parecem caóticas. Ele permitiu que os gigantes existissem por um tempo, mas quando a maldade se tornou grande demais, ele agiu. Isso mostra a autoridade máxima de Deus sobre a criação. Isso nos lembra que existe um plano maior em ação. Esses equilíbrios estão no coração de muitos ensinamentos religiosos. Reflexões modernas. Humildade e reverência no mundo de hoje. A história dos gigantes pode parecer antiga, mas tem lições para nós hoje. Ela nos ensina sobre humildade. Em um mundo onde celebramos as conquistas humanas, esta história nos lembra de nossos limites. Podemos construir edifícios altos e criar tecnologia incrível, mas ainda somos pequenos comparados às forças da natureza e ao divino. Esta história também nos ensina sobre reverência. Ela nos mostra a importância de respeitar os limites. Os filhos de Deus cruzaram uma linha que não deveriam. Em nossas vidas, enfrentamos tentações semelhantes.
Podemos querer brincar de Deus com engenharia genética ou pensar que podemos controlar a natureza. Esta história nos avisa para termos cuidado. Os gigantes representam o perigo do poder desenfreado. Em nosso mundo, vemos muitos exemplos de poder sendo mal utilizado. A história dos gigantes nos lembra de ter cuidado com muito poder em um só lugar. Ela nos encoraja a buscar equilíbrio e responsabilidade. Esta antiga história fala a nossa busca por significado. Ela oferece um caminho para encontrar propósito e conexão em nossas vidas modernas. Agora o convido a refletir sobre essas lições e aplicá-las em sua vida. Que possamos sempre buscar a sabedoria divina e nos manter no caminho da retidão. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Divinos Recados para mais conteúdo inspirador. Não deixe também de conferir o vídeo que o YouTube está indicando aqui à direita, ok? Um grande abraço, fique com Deus e até nosso próximo vídeo aqui no Divinos Recados.